Hoje o vídeo é para os noveleiros. Estreou semana passada a novela das 7, Deus Salve o Rei. Essa novelinha que, pra mim, é uma novela de fantasia, de contos de fadas, e não tem a mínima obrigação de ser fiel a nenhum costume, tradição ou fato que tenha acontecido na Idade Média. Também, tanto pelo horário quanto o senso estético do século XXI, algumas mudanças precisam ser feitas e muitas coisas não podem ser retratadas. Imagina só na novela das 7 uma batalha tão feroz quanto uma daquelas que aparecem no seriado The Last Kingdom. Não ia dar muito certo, né? Eu acho que ela se assemelha muito mais a um programa muito bacana que passa na TV Cultura que se chama, se eu não me engano, Contos de Grimm e Andersen, que daí sim é fantasia, é conto de fada, é romance. E a primeira pergunta é: em que época se passa essa novela? Bom, eu escutei que ela se passa no século XI, no século XII, no XIV. A minha conclusão é que ela se passa no século XIV com licença poética. Bom, apesar de não haver essa obrigação de ser totalmente fiel ao que aconteceu de fato na Idade Média, eu quero trazer aqui algumas curiosidades e algumas informações sobre o cotidiano das pessoas no período medieval. Como eu disse, muitas alterações estéticas foram feitas para a novela ficar com uma pegada um pouco mais moderna e um pouco mais até aceitável para o público do século XXI. Vídeo decote da Bruna Marquezine. Bom, falando em Marquezine, no primeiro capítulo, ela tá nos aposentos reais luxuosíssimos dela, ela faz uma princesa, e ela sai de um banho numa banheira maravilhosa, grande, de pedra. E daí você vai me dizer, mas o povo na Idade Média não tomava banho. Tomava. Por incrível que parível, tomava. O banho, aliás, era algo tão importante que não era só motivo de higiene, de saúde, mas era também motivo de ostentação. Tá, porque eu sou rica! O rei Carlos Magno costumava convidar membros da sua família e membros da sua corte para tomar banho com ele, como se fosse uma hidromassagem moderna. Os banhos poderiam ser guarnecidos de flores e de ervas aromáticas para torná-lo ainda mais agradável, e as banheiras eram sempre de madeira protegidas por um tecido. Ok, I'll start. Tudo bem, a nobreza tinha recursos suficientes para pagar por esses banhos maravilhosos. E agora os plebeus, os estratos mais baixos da sociedade, o que eles faziam, já que eles não tinham acesso a esses banhos privados? Bom, assim como em Roma, existiam casas de banho na Europa. Até as menores cidades tinham essas casas de banho. E além de tomar banho, as pessoas poderiam fazer uma refeição nessas casas de banho e jogar alguns jogos enquanto se limpavam. Existe, aliás, uma obra de higiene e de literatura famosa da Idade Média chamada Regimen Sanitatis Salenitarum. É uma obra que dá diversas dicas sobre alimentação e sobre saúde para as pessoas. E uma das coisas que está escrito lá é que o ritual ideal para se fazer depois de acordar todas as manhãs é lavar o rosto e as mãos com água fria, pentear o cabelo, escovar os dentes e que após o banho a pessoa deveria se manter quente para não pegar um resfriado. Mas também a obra diz que banhos durante a primavera e durante o inverno eram altamente recomendados, mas no verão não. Então é claro que a higiene medieval tinha alguns furos. E quem menos tomava banho nessa época? O clero. A abadia de Westminster, em Londres, tinha desde aquela época água encanada, que era um verdadeiro luxo. Eles tinham inclusive um funcionário que cuidava do banho dos monges e poderia assisti-los sempre que eles precisavam. Eles precisariam tomar banho 4 vezes ao ano. Só que sabe como é, né? Eu acho que ia chegando no dia, esquecia, tinha outra coisa mais importante para fazer, então quem vai dizer que eles tomavam tanto banho assim mesmo com água encanada, né? A proeminência das casas de banho públicas entrou em rápido declínio no século XVI em virtude das pessoas religiosas mais puritanas, capazes de impor seus valores morais na comunidade e que refutavam a ideia de diversas pessoas, homens e mulheres, tomando banho no mesmo ambiente. E mesmo as doenças que atingiram a Europa e que poderiam ser proliferadas nas casas de banho, extinguindo o funcionamento delas, podem ter também sido as responsáveis. As pessoas podiam ser até um pouco mais limpinhas do que se pensava e não ter aquela crosta de sujeira como mostra em alguns filmes e alguns seriados. Mas as cidades, as ruas eram bastante sujas. Porque as cidadezinhas eram muito apertadas, os animais circulavam livremente, não tinha esgoto, que é o ponto mais importante. Tanto é
que o termo enfezado surgiu daí. Imagina só, morando num burgo, numa cidadezinha medieval, não existia um lugar próprio para descartar materiais orgânicos, principalmente as fezes dos moradores das casas. Então o que era feito? Eles faziam lá suas necessidades em um balde e as fezes eram jogadas diretamente na rua e às vezes poderia acertar a cabeça de algum coitado que estivesse passando. Tanto é que nas cidades houve a proliferação da peste negra, que foi trazida por viajantes que vieram da Ásia, e a doença era transmitida pelas pulgas, o que dizimou a população da Europa. Vamos falar então agora da mocinha, Marina Rui Barbosa. Ela faz o papel de uma linda camponesa, mas será que na realidade ela seria tão cobiçada assim como ela é na novela? De um lado um príncipe, do outro lado um charmoso plebeu? Bem, eu acho que não. Para começar, o fato de que ela provavelmente teria alguns dentes podres, já que a profilaxia dentária na época existia, mas não era praticada por todo mundo, principalmente entre os plebeus. Segundo um fato muito curioso, ela é ruiva, assim como a Rosa Maria Murtinho, que tá ruiva para essa novela, e o Ed Sheeran, que fez uma ponta no seriado Game of Thrones e uma outra ponta no seriado The Bastard Executioner, que foi um seriado curtinho que logo foi cancelado. Os ruivos nessa época eram totalmente perseguidos, porque eles eram, em primeiro lugar, atrelados aos judeus. Um povo que era visto com maus olhos na época da Idade Média, porque o cristianismo era a religião principal e qualquer um fora dela era considerado um herege. E a cor vermelha era atribuída a eles, tanto roupas vermelhas quanto cabelo vermelho. Tanto é que Judas é retratado como ruivo em diversas obras. Os ruivos nessa época eram considerados falsos, perigosos, mentirosos, infiéis, tolos e mais uma série de adjetivos ruins, e acreditava-se que um ruivo no recinto traria azar. Então eu não acho que a Marina Rui Barbosa seria tão disputada, apesar da cor do cabelo dela ser maravilhosa. Aproveitando o gancho, ela tem uma barraca de caldos. Como é que era a comida nessa época? Para quem tinha dinheiro, era maravilhosa e farta e completa. Tinha diversas opções de frutos do mar, de carnes vermelhas, de aves, cereais, temperos trazidos de terras distantes, muitas variedades de pães, enfim, era uma mesa bem farta. Só que o problema da Idade Média é que muitas vezes ao longo desse período eles enfrentaram grandes ondas de fome. Então, para os plebeus não era tão fácil assim obter comida. O que eles faziam? Existia, por exemplo, uma receita de mingau que era: você pega qualquer coisa que esteja ao seu alcance, na sua casa, que você consiga pegar, você coloca num caldeirão e deixa lá por 2 horas cozinhando, porque era usado muito adubo para crescer esses ingredientes, e daí pronto, 2 horas depois você tinha esse mingau. Em Rotemburgo, por exemplo, uma cidade maravilhosa na Alemanha, eles têm um doce muito famoso chamado Schneeball. Essa bolinha, que aliás é uma delícia, eu recomendo muito para quem for para lá, ela foi criada durante a Idade Média exatamente por conta dessa escassez de comida. Por quê? Ela leva ingredientes muito básicos como farinha, açúcar e água. Então eles faziam ali uma bolinha, fritavam e era o que eles conseguiam comer. Hoje em dia, logicamente, essa receita foi aprimorada, tem diversos sabores, vitrines maravilhosas, mas naquela época era o que eles tinham para comer. A água também não era própria para o consumo, e tanto monarcas quanto plebeus bebiam muito vinho. Em períodos um pouquinho mais fartos, vendedores circulavam pelas feiras vendendo torta e carne, um tipo de fast food medieval, então as pessoas também tinham acesso à comida pronta. Falando nesse mercado, já reparou na música de abertura da novela? Scarborough Fair. É uma música antiga, uma música de origem medieval, e na minha modesta opinião a melhor versão é da banda Queensryche, da qual eu sou muito fã, então eu sou suspeitíssima para falar, mas o link para a versão dele está aqui na descrição. Mas por que Scarborough Fair? Scarborough é uma cidade litorânea da Inglaterra e ela era um importante ponto comercial no período medieval. Era onde se tinha uma das maiores feiras do país e milhares de pessoas se deslocavam para lá para fazer negócio. Então,
por isso o local da música. Uma outra curiosidade, reparem na bandeira de Montemor quando estiverem vendo a novela. Ela lembra muito a bandeira do reino anglo-saxão de Wessex. E o ponto mais importante da novela, a pergunta que não quer calar, o casal principal, uma plebeia e um monarca. Isso era possível? Em parte. Era muito difícil, muito raro, mas não era impossível. Durante a história da Idade Média, realmente era difícil uma plebeia ser esposa de um rei, mas mãe de um rei não. Alete de Falésio, uma plebeia, foi amante de Roberto I, duque da Normandia. Ele não era um rei, mas nessa época, no século XI mais ou menos, um ducado era tão importante quanto um reinado. Então o que aconteceu? Eles tiveram um filho, Guilherme, que era carinhosamente chamado de Guilherme o Bastardo. E como Roberto I não poderia de jeito nenhum se casar com uma plebeia, ele concedeu a mão dela a um outro nobre de título inferior ao dele. Então esse foi o caso que uma plebeia se casou com um nobre. E quanto ao filho dela? Bom, Guilherme o Bastardo cresceu e passou a ser conhecido como Guilherme o Conquistador. Ele foi o primeiro rei normando da Inglaterra, derrotando o último rei anglo-saxão na famosa Batalha de Hastings e unificando então todos os reinos. Ele, aliás, foi o responsável por uma das obras mais famosas e importantes de Londres, a Torre de Londres, onde as joias da coroa são atualmente guardadas. Bom, essas foram algumas das curiosidades da Idade Média. Se você conhece mais alguma que não tenha sido comentada aqui no vídeo, coloca nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou...